Olá, boa noite. Quero me apresentar para vocês. Eu sou a Sheila, sou mãe do Miguel. E para falar de educação, eu sempre gostei de estudar, até hoje eu gosto de estudar. Passei por todo o período ali, ensino médio, fundamental, graduação, pós-graduação. E não só nesses espaços acadêmicos, mas eu vejo a importância de a gente estar sempre se aprimorando e estudando em relação a ser mãe de alguém que está no terceiro ano ali da educação, né, da infância ainda. É muito importante estar atento e ver como que está funcionando a educação. E é por isso que hoje eu estou aqui com o meu amigo, professor, que também se apresente. Pessoal, boa noite também. A Sheila e eu estamos aqui, né, labutando junto numa luta, né? Não gosto muito do nome, Leila, mas não encontro outra para substituir. É uma luta, né, em prol da aprendizagem, em prol da educação, que nós vamos entender já já o que é realmente educação, tá? E eu sou o professor Celso Piarelli, eu dou aula de arte numa escola municipal, eu tenho uma formação em arte, eu gosto sempre de dizer que eu tenho um hobby que é matemática, né? E eu digo isso porque para desmistificar, né? Matemática está em tudo, realmente, porque quando se trata de matemática, se trata de coisas lógicas. E quando essas coisas lógicas começam a faltar nos sistemas escolares, na política e por aí vai, normalmente é um desastre, né? Então, eu sou formado em artes visuais e eu tenho algumas pós-graduações, né? E eu gosto de citar pelo menos as duas que se relacionam ao que a gente vai falar hoje, que é gestão educacional e o ensino da filosofia, e um mestrado em ciências da educação. Então, tudo isso que a gente vai estar hoje comentando são coisas já remoídas, conversadas e tudo, e a gente sente a necessidade de compartilhar com vocês. Então, é isso que vocês vão poder assistir hoje, agora. Nós gostaríamos, né, de iniciar, e é uma fala que eu procuro fazer já há algum tempo, que é desmistificar um pouco essa palavra educação, porque essa palavra atualmente ela anda tão banalizada, né? Ela alcançou assim um status banal, não é isso? Por que que eu falo isso? Porque as pessoas estão muito acostumadas, né? Nós seres humanos, né, terráqueos, a gente fala muito da educação como algo corriqueiro, isso é que eu quero dizer. Então, quando uma mãe ou um pai está educando seu filho em casa, lá no seio da família, de fato ali tem educação, né? Então, educação na família. Até aí, parece que todo mundo entende somente essa parte. As pessoas não compreendem ainda que a educação também está lá no trabalho. A educação está na praça, quando nós ou as crianças brincam, se divertem. A educação está na praia. A educação está em todos os lugares aonde há uma construção de conhecimento. Aonde houver aprendizado, algum aspecto formativo, lá está a educação. Porém, existe uma instituição que eu considero muito especial, chamada escola, aonde a educação também ocorre, mas ela é uma educação específica, é uma educação legislada, tem um conjunto de leis por trás, tanto que isso tudo que eu estou falando aqui, até agora, em relação à educação, está lá no artigo 1º da nossa Lei de Diretrizes e Bases, né? 9394/96. Então, lá está dizendo com clareza o que é educação. E mesmo estando escrito a lei,
as pessoas em geral, inclusive pessoas nas escolas, né, costumam falar muito, não, a educação, ela vem de casa, o aluno tem que chegar na escola para aprender, essas coisas estranhas que são faladas, que a partir de hoje eu espero estar contribuindo para que isso não aconteça mais, beleza? Então, esse é o nosso primeiro bloco, né, que é falar e esclarecer a palavra educação, porque isso vai ser muito importante mais para frente. E agora nós vamos falar de aprendizagem, né? Mas foi muito bom ter falado sobre educação antes, para a gente poder entrar na questão da aprendizagem e também desmistificar, ok? Porque a aprendizagem, ela, diferente um pouquinho da educação, ela quase não é falada, né? As pessoas levam um pouco a sério essa questão de aprendizagem. Porém, é um conceito que se faz necessário por sua total compreensão, né? Então, vejam só, quando eu digo que ela não é muito falada, é porque no lugar da aprendizagem, as pessoas falam muito no ensino. Há quem diga muito a palavrinha ensino-aprendizagem. Aprendizagem fica lá no cantinho. E quando a gente tenta falar mais da aprendizagem, né, tem sempre alguém de plantão para dizer assim, vocês estão desvalorizando o ensino. Né? E chega a ser cômico, porque quando alguém fala isso, é porque certamente não tem noção da pedagogia, né? A pessoa não tem noção de conêmias, não tem noção, né, dessa formação pedagógica que começou lá atrás, né, 1630, alguma coisa. E aí as pessoas valorizam o ensino e deixam a questão da aprendizagem de lado. Então, esse nosso encontro também é focado para a gente conseguir desmistificar isso, né? Então, vamos lá. Primeira coisa que a aprendizagem, a gente nem pode dizer assim, meu filho vai para a escola aprender, né, matemática, aprender geografia, aprender... Não vai. Né? Ele vai para a escola compreender, ou seja, ele vai para a escola e se for uma criança que tem noção do que realmente está fazendo na escola, e depois nós vamos falar sobre isso também, mas essa criança, quando vai para a escola, ela vai para compreender, ela vai sentar numa cadeira, né? Ela vai prestar atenção, ela vai compreender e ela vai fazer anotações. Essa criança, de terceira série, quarta série, quinta série para cima, já esperamos que sejam capazes de fazerem isso. Então, quando uma criança vai, e eu digo que ela só foi lá para compreender, para prestar atenção, compreender, anotar, é porque depois ela vai precisar chegar em casa e rever tudo aquilo que ela compreendeu em sala de aula. Até agora não falei em aprendizagem, mas eu já falei do início do processo. E eu estou falando do início do processo na escola, porque o início do início, o que vem antes desse início escolar, de fato, ele pode ser iniciado em casa, quando o pai ou uma mãe simplesmente, né, conseguem informar para o seu filho o que ele vai fazer na escola. Que ele não vai na escola brincar, brigar, ele vai para a escola como alguém que vai no mercado comprar feijão, arroz, manteiga, e quando ele vai lá no mercado, ele leva uma sacola, faz toda essa compra, e quando ele chega em casa, ele vai precisar, ele, ou o papai ou a mamãe, mas no caso do estudante, é o estudante, ele vai precisar cozinhar, preparar aquele alimento, para poder de fato se alimentar.
No caso da escolarização, este aluno vai, esse jovem, essa criança, vai para a escola, é, vai colher as informações, os conhecimentos, ou seja, como é que ele colhe? Ele colhe, primeiro, compreendendo, e segundo, anotando. Por que que tem que fazer isso? Porque quando ele chegar em casa, forçosamente vai precisar sentar numa mesinha, não precisa ser grande como essa, pequenininha assim. Ele vai sentar uma cadeirinha, né? Botar uma cadeirinha ali e vai botar o materialzinho dele lá, que ele aprendeu, que ele fez as anotações durante a aula, de manhã, no caso ele seria agora de tarde. Ele vai sentar e vai começar a folhear e vai olhar de novo tudo aquilo que ele compreendeu em sala de aula. Tem outro método? Tem. Chegou em casa, mãe, a professora de arte ou o professor de arte hoje falou disso, 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 ele falou que isso é por causa disso e tudo e tal. Quando essa criança consegue chegar e explicar para o pai ou para a mãe ou para o responsável, essa criança já está a nível, né, considerando aquela comparação, já está cozinhando, já está cozinhando o alimento. Por quê? Porque essa criança, ela foi capaz de prestar atenção, compreender, anotar, para chegar em casa poder explicar. E por que que isso é tão importante? Agora nós vamos entrar numa situação que poucas pessoas abordam, mas todas as escolas deveriam informar as famílias, orientar para que a escola possa fazer um bom trabalho. E as escolas não estão fazendo isso que eu vou dizer para vocês agora. Então vejam só, quando o aluno faz tudo isso que eu falei, chegou lá, prestou atenção, anotou e anotar do jeito dele. Anotar do jeito que ele for capaz de depois lembrar. Por quê? Ou chegar a explicar para o pai e para a mãe. Por que que isso é importante? Porque quando o cérebro desta criança perceber que ela olhou de novo, né, pela segunda vez, aquilo que ela viu na sala de aula, vai acontecer algo fantástico. O cérebro vai interpretar como sendo aquilo algo importante. E aí o que que vai acontecer? Aquilo que antes estava apenas como uma informação compreendida, um conhecimento compreendido, aquilo ali estava numa memória pequenininha, de curto prazo, que nós conhecemos como hipocampo. E se ela estava lá, ela estava num período assim transitório. Se o aluno chegou em casa, não contou para o pai, não contou para a mãe, nem sentou nessa cadeirinha com a mesinha e olhou de novo tudo aquilo ali pela segunda vez, se ela não faz isso, quando ela for dormir, o cérebro vai descartar, vai deixar o hipocampo livre, né, para o dia, se no dia seguinte começar novamente novos entendimentos e novos afazeres. Então o hipocampo precisa ser praticamente zerado para começar de novo no outro dia. E nesta, o cérebro vai tirar aquilo que aquele ser não deu muita importância, porque ele viu uma vez só, né? Então, eu estou chamando a atenção para a importância de ver o assunto pela segunda vez. Quando esse assunto está sendo visto pela segunda vez, aí começa finalmente a ocorrer a aprendizagem. Porque o conhecimento vai sair do hipocampo e vai para o córtex cerebral. E no córtex cerebral é onde esse conhecimento vai chegar e ali é o lugar onde ele vai ficar como aprendizagem permanente. Agora, está completa já a aprendizagem? Ainda não. Por quê? Quando está lá no córtex cerebral, aí vai acontecer uma coisa fantástica. Quanto mais aquele aluno rever,
gerar situações onde ele pode aplicar aquilo que ele conheceu no decorrer da semana ou no mesmo dia. Começa a acontecer um fenômeno biológico que é uma formação de mielina, né? Que ela fica em volta dos dendritos, né? Fica lá nos neurônios, e aí essa mielina ela vai ser como uma estrada assim que o carro passa, mas ela está toda esburacada, toda. E o carro vai capengando, não dá nem para botar velocidade no carro. De repente, você passa aquela estrada, hoje ela está asfaltada. E quando ela está asfaltada, o carro circula com mais facilidade. E é exatamente isso que a mielina faz para aquele aprendizado ser acessado com facilidade e, ao mesmo tempo, ele ser usado, às vezes, quase como um piloto automático, né? Igual uma pessoa que aprende a dirigir, e todas aquelas dificuldades do início, com o passar do tempo, ela conversa com uma pessoa, conversa com outra, dirige, faz tudo tranquilo. Por quê? Porque alcançou o estado de excelência do aprendizado, né? A criança que começa a aprender a andar de bicicleta, ela vai cair uma vez, duas vezes, três vezes, ela vai perder as contas depois que ela aprende a andar, de quantas vezes ela andou até dominar, porque ela caía, caía, não caía mais, depois não caía mais de novo, depois não caía mais de novo, e nisso ela vai alcançando um domínio tal que permite essa criança poder dizer: eu aprendi a andar de bicicleta. Então, tudo isso que eu estou falando é para a gente perceber que o aprendizado, ele é um prêmio, e ele está lá no final desse processo. Então, quando o seu filho ou sua filha chegar em casa, o que o papai e a mamãe pode fazer? Não é ficar pegando, como eu vejo por aí, né, muitas mães desesperadas, pega o caderno da criança e parece que a preocupação da mãe é ensinar aquilo que está no caderno para o filho. Canso de ver isso nas escolas, quando na verdade uma escola existe, lá trabalham pessoas remuneradas, né? A escola faz parte de um sistema chamado Sistema Municipal de Ensino ou de Educação, né? E que tem um papel a cumprir. Se estivesse cumprindo adequadamente, bastaria se a mamãe chegar e falar: filho, olha, já são 2h30, está na hora de você estudar. Essa criança agora é estudante, não é mais aluno, está na hora de estudar. Aí está lá, seu filhotinho lá, sentado na mesa, a mesa ali na cadeira, daqui a pouco a mãe passa, olha, traz um lanchinho, faz um agrado, né? Incentiva essa criança para ela compreender o quanto é importante aquele momento. Ele é tão importante ou mais do que quando se está lá na sala de aula prestando atenção e buscando compreender. E se não compreender, não ter vergonha de levantar a mãozinha e perguntar. Porque é quase como quem diz assim: professor, eu não entendi, eu estou com medo aí, estou preocupado de chegar em casa e não conseguir explicar para minha mãe. O senhor pode repetir, por favor? É essa que tem que ser a fala. A criança não precisa se inibir. Ela sabe que ela foi lá pegar algo. E esse algo ela tem que levar para casa, na cabeça, e tem que levar no caderno. Volto a dizer, anotado do jeito que ela é capaz de compreender, para poder reconstruir o caminho daquele conhecimento, do entendimento do conhecimento. Então, com isso aí, eu acredito que vocês têm uma noção perfeita do que a família tem que fazer, tá? E a família, fazendo a parte dela, vai ajudar a criança a fazer a parte dela e vai contribuir com o professor ou professora ao explicar, que aí a criança saberá o que fazer. Bom, tem muito mais sobre isso. Nós vamos precisar de mais lives para a gente poder falar do sistema límbico e falar do nosso cérebro reptiliano, né? Como que isso tudo se encaixa ainda na questão da aprendizagem.
Mas eu queria deixar marcado para que todos saibam que a aprendizagem, ela não ocorre na sala de aula. Tudo que a criança compreende na sala de aula e que nós erroneamente chamamos de aprendizagem, ela apenas compreendeu usando a memória de curto prazo, né? Memória de curto prazo que depois vai apagar. Tanto que as nossas escolas, infelizmente, marcam uma data para a prova. Ah, a prova vai ser dia 10. Hoje é dia 1º, não vou estudar hoje. Quando é no dia 9, essa criança revê o assunto, junto com o pai, com a mãe. É um desespero dentro de casa para tentar revisar aquilo ali. E tudo isso essa criança está fazendo com o hipocampo, aquela memoriazinha de curto prazo. E essa memória de curto prazo, ele vai, faz a prova, ele já estava apavorado, porque tinha que fazer uma prova que ele já não lembrava de mais nada. Então, este apavoramento, o cérebro dele já está entendendo que depois da prova pode deletar tudo. E é o que acontece. A criança faz a prova e aí, lá no hipocampo, logo em seguida, depois da prova, tudo desaparece. Aí eu pergunto, cadê o processo para gerar aprendizagem profunda? Ele foi abortado ali, na hora que o aluno tirou uma nota boa na prova. E essa nota boa, pasmem, ela vai fazer com que esse aluno pareça que aprendeu. Vai dar a impressão de que ele está dominando e ele não estará dominando nada. Então, nosso sistema de ensino está ludibriando a sociedade. Eu diria que, embora eu tenha usado essa palavra, está ludibriando, eu devo dizer que não é má fé, é ignorância, né? Então, se todas as escolas conhecessem isto que eu acabei de falar, as escolas teriam uma outra postura e nós teríamos aprendizagem de qualidade. Contudo, o nosso alerta, a Sheila e eu estamos aqui chamando atenção para esse aspecto em relação à aprendizagem, tá? E, obviamente, vocês podem deixar aí nos comentários, vai ser um prazer responder esses comentários e que vocês possam também começar a verificar, né? Quando o filho chegar em casa, pergunta, filho, o que você aprendeu hoje? Ah, não sei, não está funcionando a escola, ok? Então, esse capítulo aqui da aprendizagem, por falta de mais tempo, nós vamos encerrar. Mas assistam nossos próximos vídeos que vocês vão ver como que nosso sistema límbico e o nosso cérebro reptiliano se envolve ainda nesta aprendizagem, ok? Acho que eu falei demais. A Sheila está ali, né? Deve estar com a cabeça dela assim, percebendo tantas coisas. E eu sei que daqui a pouco ela vai trazer para vocês uma fala que, se a minha por acaso for impactante, a dela ainda vai ser muito mais. Ok? Confere, Sheila? Confere, o que me pegou foi até a parte que o professor falou que a escola estaria ludibriando por ignorância, não por má fé. Mas eu diria que, analisando todo o sistema e vendo a real situação com salas de aula superlotadas, e além de ter muitas crianças, às vezes, na sala de aula, existem questões como a inclusão, né? Então, e que não foi ontem que aprovaram uma lei que incluísse essas crianças, já tem mais de 10 anos, mas a gente vê um total despreparo, né? Inclusive na questão da identificação dessas crianças, porque muitas vezes os pais, né, como eu costumo dizer, para ser pai e mãe, a gente não precisa fazer uma faculdade, não precisa estudar, é natural e as pessoas apenas têm os filhos. Mas hoje eu sinto muito necessidade de estudar por isso, porque
você leva para a escola e imaginando que lá vai ter os profissionais preparados para lidar com o seu filho e com as crianças, na diversidade que elas se apresentarem, mas o que acontece na prática é que não. Então, as crianças vão sendo negligenciadas já nesse primeiro olhar, né? E quando não são, que o caso do meu filho foi apontado a necessidade de fazer uma análise mais profunda para ver se tinha alguma neurodivergência. E quando você vai procurar, aí entra o Sistema Único de Saúde também, né? Então, aí deviam trabalhar juntos, assim, né? Mas você vê que demora, falta profissional, com isso o ano letivo vai passando, e as famílias que não têm renda, condição de pagar profissionais particular, acabam ficando desassistidas, tanto pela escola, que infelizmente na lei diz que a escola não precisa esperar o laudo, mas na prática a escola quer o laudo, e sem o laudo ela não faz nada. Isso que eu vivenciei, ficou esperando o laudo. Então, primeiro ano eu fiquei esperando, ver se o SUS ia atender, vi que não ia atender, consegui achar alguns profissionais particulares, né, consegui dinheiro daqui e dali, faz um malabarismo, né, que é a realidade de muitas famílias no nosso país, e consegui através de profissionais da área particular, não do SUS, o diagnóstico do meu filho. E retornando para a escola já com o laudo, você chega lá, não tem professor de apoio. E quando você vai na Secretaria de Educação com o laudo, exigindo esse direito do seu filho, porque está em lei que eles têm o direito a ter esse apoio, eles olham para você e falam, não, mesmo o médico dizendo que tem esse direito, que precisa, né, tem essa necessidade, quem vai dizer se o seu filho tem a real necessidade ou não é uma equipe pedagógica da Secretaria de Educação, uma equipe que nem está no dia a dia da escola, que provavelmente vai lá uma horinha, observa a criança, né? Isso quando vai, porque uma vez que eles atendem... E muitas das vezes sem especialistas Isso, na dentro questão do em grupo. si. E ainda demora para isso acontecer, porque eles justificam que atendem todas as escolas. É uma equipe para todas as escolas do município. Então, os prazos, né, o tempo vai passando e você não tem o atendimento dessa equipe, também não tem o professor. Tem muitos problemas assim administrativos, questões de concursos que já foram zerados os prazos e tem que fazer novos concursos. Então, quando você vai atrás do direito das crianças, você fica escutando justificativas administrativas. Muitas barreiras. E isso né? é inconcebível, porque o fato de você não se organizar administrativamente não exime o direito da criança, né? E, então, Sheila, vou te perguntar uma coisa, né? Porque tu está falando algo aí que eu tenho certeza que algumas pessoas estão até se identificando, né? E eu fico pensando numa coisa que eu senti essa vontade de colocar agora, que você é mãe, né? Eu sou professor. E eu não estou falando aqui em nome dos professores. Eu acho que a Sheila também, ela não está falando só em nome das mães. Nós estamos mostrando um problema, né, que está nos afetando enquanto comunidade. Né? a partir da nossa experiência, né? Quer dizer que a nossa comunidade ela está sendo mal servida por conta de ser ofertado para nós escolas que não estão operando nem na inclusão, nem gerando aprendizagem e ainda por cima não operando como um devido sistema. Porque é um sistema que não tem aquela capacidade de se autoconsertar, que é o que está acontecendo, sem previsibilidade, sem achar o gargalo, onde está o problema da coisa. Então, o sistema educacional está só no nome, né? E aí, o que acontece? 1 ano, 2 anos, 10 anos, e a coisa parece não mudar,
É isso né? que eu queria falar, que assim, alguém pode dizer assim, mas foi a experiência dela. Mas a partir do momento que eu entrei na escola e comecei a me envolver, e isso é muito importante, falar para as famílias irem atrás de entender, porque como eu falei no início, né, a gente não é obrigado a estudar para ser pais, mas quando a gente começa a estudar, ir atrás de entender como é que é, por quê, e como poderia ser, né? Porque tudo isso aponta para uma necessidade de transformação. E essa transformação vai surgir a partir de nós, comunidade, porque afinal Isso. de contas, a escola é de quem? É da É da comunidade. comunidade. A prefeitura, a Secretaria de Educação, Trabalha com a todos esses comunidade. órgãos, né, públicos, o SUS, todos os órgãos envolvidos, todos os agentes têm esse dever, né, de estar se unindo e nós, população, que podemos fazer a diferença colocando a nossa voz, né? E, e o que eu queria dizer é que à medida que eu comecei a me inteirar da situação, eu vi que é algo crônico, não é algo que no ano, excepcionalmente no ano de 2026, houve um problema em um concurso público. Não, isso já é algo que vem se estendendo. E a minha percepção é assim, que hoje estou eu aqui que estou preocupada e estou cobrando, mas dali 2 anos meu filho já sai da rede. E aí, quem sabe não tem pais preocupados, e aí os anos vão passando até que venha uma outra mãe que comece a achar ruim a situação e querer fazer alguma coisa, mas essa mãe cansa. Cansa porque ela está sozinha, na maioria das vezes, está ali, entre aspas, até perdendo tempo, porque você dedica tempo a ir num lugar, a ir em outro lugar, como eu, né, que já cheguei aí até o Ministério Público e agora buscando a ouvidoria do Ministério Público, porque é uma inércia a ponto de você falar, poxa, por que que eu estou pondo tanta energia, tanta atenção nisso? Eu cheguei a brincar e falar assim, eu vou fazer homeschooling, porque eu já tenho que ser a mãe, a terapeuta, a psicopedagoga. Em casa, né, tem que Você fazer a já está comida, sendo tem um que sistema educacional perfeito. e ainda me sobrecarrego para resolver questões que diz respeito à comunidade, quando a mesma comunidade parece que está ali anestesiada. Às vezes eu sinto as pessoas Por anestesiadas, falta de encontros né? como esse, Isso, né? onde a gente troque ideias ricas e que daí possam surgir ações para gerar essa transformação que a gente tanto precisa, né? Eu queria observar que você falou a palavra rede, né? Eu estou há vários anos, né, no sistema municipal de ensino. Acho que só eu falo assim, mas ninguém eu ouço falar sistema municipal de ensino. As pessoas falam rede. Do mesmo jeito que o vocábulo educação foi banalizado, aprendizagem, rede, poxa vida, não consigo ver até hoje, depois de quase 20 anos ali, que relacionamento é esse, que relação é essa de escola, escolaridade com rede, né? Talvez essa questão de rede, quando ela camufla o sistema municipal de ensino, fazendo com que ele não apareça, é quase uma forma de um apagamento daquilo que é, por lei, né, nomeado como Sistema Municipal de Ensino. E as pessoas, nossos líderes políticos, né, continuam insistindo em falar a nossa rede até lembra umas coisas ruins, né? Rede é onde você pesca peixe e que vai para a matança, é um monte de coisa complicada, né? Então, quando o nome é Sistema Municipal de Ensino, e é tão fácil quando a gente entende que se é um sistema municipal de ensino, ele tem uma estrutura. E essa estrutura ela é clara, porque a lei deixa isso clara. Nós temos Secretaria de Educação, nós temos Conselho Municipal de Educação e nós temos as escolas com seus respectivos conselhos escolares. Aí eu acho, meu Sheila, acho que as pessoas que exercem o poder municipal, estadual, eles não querem dividir o poder, eles não querem descentralizar o poder para dar vez e voz à comunidade. Ué. Então, esse pessoal parece que faz questão de achar
que um Conselho Municipal de Educação não é deliberativo, quando a lei diz que é. Dentro do Sistema Municipal de Ensino, a lei diz que quem é deliberativo não é a Secretaria de Educação, mas ela quer ser deliberativa, normativa, usurpando as atribuições que é de um Conselho Municipal de Educação, que é justamente aquilo que foi construído para que a comunidade tivesse essa voz, pudesse se posicionar, se colocar. Está certo que a comunidade ainda não sabe disso, mas nós estamos aqui falando, alertando. Agora, quando a comunidade acorda, aí depara com uma situação em que a Sheila que está, ela não falou, mas ela é secretária do Conselho Escolar, né? E enquanto secretária, você está gratuitamente voluntária, né? Está sendo voluntária para trabalhar em prol de uma melhoria na educação. Aí quando você percebe, Sheila, que as coisas estão saindo, você faz uma reunião, faz uma ata, manda um ofício, e aí de repente tudo é ignorado. Como quem diz assim, para que eu vou fazer parte de conselho municipal, de conselho escolar, se a gente não pode exercer a nossa fala, o nosso lugar de ação? Por quê? Porque os políticos, os cargos comissionados, eles parecem que eles têm um medo, um receio de sentir-se assim descentralizado do seu poder. E o pior, se pelo menos resolvesse todas as questões que nós estamos colocando aqui, legal. Mas eles não resolvem. Né? A gente vê falta de professor, vê criança na sala de aula, muitas crianças, crianças em excesso, né? É falta de profissional, é falta de tudo. E alguns podem dizer assim, a Sheila está aqui porque o filho dela é neurodivergente, então as mães dos neurodivergentes, mas é muito importante entender que se aquela criança neurodivergente está desassistida, decai o nível de toda a turma. Tudo. Porque tudo. A professora regente, ela vai passar um conteúdo. E não estou falando só de crianças neurodivergentes, porque aqui tem casos graves, que eu considero grave, crianças em terceiro ano que não estão alfabetizadas. Não lê, não escreve. E Mas, está ali no terceiro ano. Eu aprendi uma coisa que a gente vai botar em prática hoje aqui, né? Eu senti que você... E eu também tenho também, mas eu senti que você tocou numa coisa que também vai interessar. A gente não vai poder falar de tudo isso hoje, né? Não. Mas nós vamos ter que prometer uma live sobre isso. Para aprofundar isso aí que você acabou de falar. Porque o que eu acabei de falar, acho que vai num ponto que tudo isso que a gente está falando da má vontade, ou negligência, ou sei lá o que, do poder público e dos pais que estão anestesiados, chamar atenção para o sofrimento de quem que está perdendo com tudo isso, que talvez hoje a gente não perceba, mas como o professor já mencionou, lá nos 18 anos, as crianças com depressão, os adolescentes com depressão, perdidos, alguns acabam com a própria vida, a gente tem índices altíssimos que não são divulgados. 11,9 milhões de jovens no Brasil, se já não aumentou, porque esse dado até 2 a 3 anos atrás, 11,9 milhões de jovens que conseguem terminar o ensino médio, não entram na faculdade e nem têm aquele emprego que ele gostaria de ter. Então, esses jovens estão aí nas casas com dificuldades, passando por situações difíceis, assim os pais também, e tudo isso porque nós, comunidade, não estamos olhando para as escolas com o olhar devido, um olhar que permita corrigir as coisas erradas. É básico, né? Nós não estamos aqui pedindo assim algo de outro mundo, a gente está pedindo que seja feito básico, e é isso, né? Então, acho que se a gente não se atentar para essa questão que o básico não está sendo feito, está ficando um buraco ali, que mais para frente a gente não sabe no que vai dar, mas coisa boa não vai dar. Então, se a gente não parar e ter atitude... E essa que nós estamos falando, a gente pode, assim, focar, né?
geração alfa. 2010 ou 2013 até 2025 é considerado a geração alfa. E essa geração já está diagnosticada com um QI mais baixo do que os seus pais quando tinham aquela idade. Quer dizer, se isso não apavora, não entra na pauta dos políticos, o que vai entrar na pauta dos políticos? Porque isso é gravíssimo. Mas daí né? vem aquela questão antiga também, que a gente sabe que os governantes querem sempre o povo mais manipulável, né? Então, para você ter uma pessoa mais manipulável, é bom que ela não tenha senso crítico, que ela não questione, que ela não pense, né? Então, E que ela perca grande parte do tempo da vida dela tentando resolver um problema que eles não colaboram para ser resolvido. Então, sinto te dizer que os políticos acho que não vão se dar conta sozinhos, é a gente que vai ter que ir em cima e cobrar, porque senão vai continuar sendo levado assim, que afinal de contas o povo que não pensa é mais fácil ser manipulado. E é isso que a gente quer mudar e precisa mudar, se a gente quer pensar em futuras gerações, né, com um planeta habitável, né, assim, minimamente, para poder ser feliz, porque eu acho que também esse é um ponto inerente a qualquer ser humano, né? Nasceu, ele quer ser feliz. E nós estamos tolhindo essas possibilidades para essa nova geração quando a gente vê uma instituição ou outra, ou o próprio sistema municipal de ensino, de alguma forma negligenciando, né? É praticamente um chamado crime lesa humanidade, né? Então, dando para as crianças muito menos do que elas têm que receber, e o pior, fazendo avaliações, aplicando provas, etc, etc, usando, sabe o quê? Hipocampo, aquela memoriazinha de curto prazo, que não é profunda. Por isso é que tem que dizer o dia da prova, e além de dizer o dia da prova, se o aluno não foi bem, sabe qual é a tática, Sheila? Faz uma revisão com a criança 10 minutos antes da prova. Aí a criança presta atenção, toma a prova. Aí ele, 10. E aí eles passam de ano e vão indo assim, vão indo. E ninguém para pensar que existem procedimentos sérios, reais e consistentes para se produzir aprendizagem. Eu sei quais são, né? Eu acho que algumas outras pessoas sabem, mas eu tenho a impressão que quem deveria saber, estar no comando político das coisas, parece que ou não sabem, ou então já não é mais a mesma pessoa que era antes. Porque quando você vê um professor, ou um pai, ou uma mãe, acontece também, quando assume um cargo político, comissionado, pronto. Deixa de ser aquela pessoa que percebia tudo, que via tudo, e aí, com isso, nunca muda. Então, eu espero que esse nosso bate-papo aqui, que não seja o último, né? A gente consiga muitos comentários e, se possível, um dia a gente fazer reuniões presenciais, encontrar lugares onde a gente possa se reunir. Não estou falando de passeata, não, vamos usar a inteligência que nós, comunidade, temos, né? Nós temos valores fantásticos na nossa comunidade. Nós temos doutores, nós temos mestres, nós temos professores, especialistas, tudo dentro da comunidade. E não é só de um lado, não. Professor, pai, mãe, e pessoas que às vezes nem estão com o filho numa escola, mas que conseguem participar e contribuir. Claro. Então, tudo isso está ao nosso alcance. Mas a gente só vai conseguir fazer, Sheila, se, por exemplo, chover comentários, né? De alguém dando apoio para o que a gente está falando, né? E alguém que possa também contribuir, porque se isso acontecer, vai se tornando fácil. É a mesma coisa que a gente começar a ver assim, ó, poxa, uma grama, né? Uma grama que estava uma seca, a grama já está minguada, quase morrendo, de repente vem uma chuva, em uma semana aquela grama está verde, está linda, né? E eu acho que a nossa comunidade está assim. A gente está aqui tentando jogar um pouquinho de água na grama para ver se
começa a crescer uma grama forte, saudável, perceptiva, consciente, para que a gente consiga fazer por quem? Não é por você, né? Por mim, pelo outro, é por eles, é por essa geração, que enquanto nós somos adultos, nós somos todos responsáveis pelas crianças. Qual é o Não legado tem que jeito. cada um de nós quer deixar, né, para eles? Então, isso aí. vamos pensar no positivo, né? Aí, olha, eu acho que os outros temas que a gente tem aqui exigirá mais tempo, né? Então, nós vamos poder falar melhor, né, de cérebro reptiliano, vamos falar um pouco mais do sistema límbico em geral, né? Como que isso tudo contribui ou não para que haja aprendizagem, para que o papai e mamãe aí que está assistindo fique expert, né? Nessas questões pedagógicas e biológicas, para a gente poder debater, conversar, refletir e a gente fazer de fato alguma coisa. Então, eu acho que o nosso próximo encontro, nós vamos poder abordar esses outros temas. Nosso tempo, acho que agora a gente precisa encerrar de fato, porque tem muita coisa ainda para se fazer hoje, para amanhã, né, começar tudo de novo. E aí eu volto a relembrar, né, o hipocampo, ele é isso. Ele está segurando tudo que a gente conversou aqui na cabeça dessas pessoas, mas quando forem dormir, ele vai apagar quase tudo. Exceto se quem estiver assistindo agora, comenta. Comenta com alguém. Veja, fale pela segunda vez. Se fizer isso, amanhã vai acordar, ainda vai lembrar de tudo que nós estamos falando aqui e ainda vai conversar com os amigos. E assim nós vamos fazer a nossa grama crescer, né? E essa grama somos nós. É isso? Gratidão. Valeu, pessoal.